Talvez isso já tenha acontecido com você, ou talvez esteja acontecendo agora, nesse exato momento, sem que você perceba. Você entrega, você resolve problemas complexos que ninguém mais quis tocar. Você sustenta processos inteiros quando algo sai do controle. Você é a pessoa que chega cedo, que revisa o detalhe, que garante que a apresentação esteja impecável para o cliente. E ainda assim, quando surgem as promoções, os convites para projetos estratégicos ou aquelas decisões importantes que definem o futuro da área, o seu nome não aparece na lista. Ninguém diz que você não é boa. Pelo contrário, você ouve elogios constantemente. Dizem que você é essencial, que você veste a camisa, que você é o braço direito da equipe. Mas, curiosamente, ser essencial não está traduzindo em ser promovida. Você olha para o lado e vê colegas que tecnicamente parecem entregar menos do que você, pessoas que às vezes deixam detalhes passarem, mas que dizem não com muita frequência que chega até a te assustar. E, no entanto, são essas pessoas que estão subindo, são elas que ganham visibilidade. E é aí que a frustração silenciosa, aquela voz na sua cabeça pergunta: será que eu preciso trabalhar mais? Será que eu preciso de mais um curso? Ou mais uma pós-graduação? Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e hoje nós vamos desmontar essa lógica. Nesse episódio, vamos falar sobre por que tantas mulheres extremamente competentes acabam ficando invisíveis no trabalho. E eu já vou te adiantar que a tese central de hoje não é sobre uma falha individual sua, não é falta de ambição e não é falta de capacidade. O que está acontecendo com você tem nome e tem explicação estrutural. Você caiu numa armadilha da competência operacional. E quanto mais competente você é nessa área, mais difícil fica sair dela. Vamos entender por que isso acontece, principalmente como quebrar esse ciclo sem esperar que o sistema mude sozinho. Para entender a invisibilidade, precisamos primeiro entender como as regras do jogo mudam ao longo da carreira sem que ninguém te avise. Quando começamos a trabalhar, lá no início, a regra é clara: execução gera sucesso. Se você é estagiária ou uma analista júnior, o que o mercado espera é que você entregue rápido e preciso. Nessa fase, as mulheres costumam brilhar. Nós somos socializadas desde a escola para sermos a boa aluna, aquela que tem um caderno organizado, que entrega o dever de casa e que não causa problemas. Levamos essa mentalidade de utilidade e confiabilidade para o início da nossa carreira corporativa. E funciona! Nos primeiros anos, essa postura faz você crescer. Mas de repente você bate um teto invisível. Porque em um determinado nível da pirâmide corporativa, a regra do jogo muda drasticamente. A partir de certo ponto, entregar bem deixa de ser um diferencial e passa a ser apenas a expectativa mínima. O que te promove alguém de coordenador para gerente ou de gerente para head não é mais a capacidade de executar tarefas, é a capacidade de definir prioridades, ter uma visão política e de demonstrar liderança. E é aqui que a boa aluna trava, porque a estratégia que te trouxe até aqui, trabalhar muito, entregar muito, é a estratégia que vai te manter presa exatamente onde você está. Quando você continua focado em garantir que tudo funcione, você se torna infraestrutura. Infraestrutura é vital, ninguém tem dúvida disso, mas é invisível. Ninguém olha para a fundação de um prédio e diz: "Uau, que fundação estratégica!" As pessoas só notam a fundação se o prédio cair. E se o seu trabalho evitar que o prédio caia, você só será notada pelo silêncio dos problemas que não aconteceram. E o mercado corporativo é péssimo em recompensar silêncio. Ele recompensa barulho. Barulho da inovação, da mudança. Esse tipo de situação. Existe um conceito acadêmico que explica perfeitamente por que mulheres competentes ficam atoladas em trabalho invisível. Ele se chama tarefas não promovíveis. Esse termo, popularizado pela economista Linda Babcock, identifica que existem dois tipos de trabalho. O primeiro trabalho, que impacta diretamente a receita ou a estratégia da empresa. Fechar contratos, liderar novos produtos, essas são tarefas promovíveis.
Quem faz isso, aparece. Já o segundo tipo de trabalho é o que precisa ser feito para a empresa funcionar, mas não o que conta pontos na hora da avaliação. Organizar a festa de final de ano, escrever a ata de reunião, treinar estagiários, resolver conflitos de equipe. Essas são tarefas não promovíveis. Elas são essenciais para o tecido social da empresa, mas não geram crédito político. E as pesquisas mostram que as mulheres aceitam muito mais esse tipo de tarefa do que os homens. Quando uma tarefa dessas é oferecida em uma reunião e ninguém se manifesta, nós, mulheres, sentimos uma pressão social muito maior para levantar a mão. Fazemos isso porque queremos ser colaborativas, porque a gente sempre quer ajudar, ou porque a gente tem medo de ser vista como difícil, né? Ou aquela que não ajuda em nada. Mas o custo é matemático. Se você gasta 30% do seu tempo resolvendo pepinos internos, você tem 30% a menos de tempo para se dedicar aos projetos que dão visibilidade. Enquanto você revisa a apresentação para garantir que não tem erro de português, o seu colega está construindo a rede de apoio que vai garantir a promoção dele. E ele não está sendo irresponsável, ele está sendo estratégico na alocação do tempo. E você, ao tentar ser perfeita em tudo, está cometendo um erro estratégico grave. Está investindo o seu ativo mais precioso, que é o tempo, em atividades de baixo retorno. Agora nós vamos adicionar uma camada de complexidade. Além de fazermos o trabalho invisível, a forma como somos avaliadas por ele também é diferente. Estudos sobre feedback corporativo mostram um viés de gênero persistente. Homens tendem a receber feedbacks focados em habilidades técnicas e potencial de futuro. Você precisa desenvolver sua visão de negócio. Você percebe como ele é orientado para o crescimento? Já as mulheres, elas tendem a receber feedbacks focados em personalidade e desempenho passado. Você é muito organizada, muito prestativa. A equipe adora você. Percebe a diferença? Ser chamada de organizada e prestativa parece um elogio. Mas na linguagem do poder, isso é um código para operacional. Ninguém promove alguém para CEO apenas porque ela é organizada. Promove-se por visão estratégica. Quando o seu chefe te elogia por ser uma pessoa que carrega o piano, ele está reforçando que o seu lugar é carregando o piano. Você se torna vítima do seu próprio sucesso operacional. Você se torna indispensável na função que ocupa. E ser indispensável na base é a pior coisa que tem para subir. Se ninguém consegue fazer o que você faz, o seu chefe ele não pode te promover sobre o risco da operação colapsar. Isso não é apenas um comportamento individual, é estrutural. Dados globais mostram que mulheres ocupam a maioria das funções administrativas e de suporte, mas apenas 29% dos cargos de liderança em áreas que geram receita direta. Nós somos a maioria no RH, no marketing operacional, nas áreas de apoio e coordenação. Já os homens, eles continuam dominando as cadeias de venda e finanças. Isso é o que chamamos de síndrome da tiara. Nós ficamos nos bastidores limpando a sujeira e organizando a casa, enquanto outros vão para o baile da estratégia. Trabalhamos duro, esperando que magicamente uma fada madrinha corporativa apareça para colocar uma coroa na nossa cabeça. Mas no mundo real, essa fada não existe. A verdade é brutal, é que o trabalho não fala. Quem fala pelo trabalho é você. E se você está ocupada demais fazendo, não sobra tempo para vender o que foi feito. E o que acontece depois de anos vivendo nesse ciclo? Esse sistema externo vira uma voz interna. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de ser estratégica. Como passa o dia todo apagando incêndios, você chega no final do dia exausta, sem espaço mental para pensar no futuro da empresa. Quando surge uma oportunidade de liderança, você hesita. A síndrome da impostora bate na porta e você pensa, eu não estou pronta. Mas veja bem, a síndrome da impostora, neste caso, não é uma doença sua. Ela é uma resposta racional ao ambiente que treinou você para acreditar que o seu valor estava apenas da mão na massa. Você foi recompensada por ser operacional. E agora sente medo de sair desse lugar porque é o único lugar que você recebeu validação. Então, como que a gente quebra esse ciclo, né? Como sair da armadilha da competência invisível?
A solução, ela exige que você reavalie aonde você coloca a sua energia. Para se tornar visível, você precisa sair do modo execução automática e entrar no modo priorização estratégica. E o que é isso? É garantir que o seu perfeccionismo esteja aplicado apenas aonde gera retorno real para o negócio. É aceitar que para ser brilhante no estratégico, você não pode gastar a sua bateria no operacional. Se você sempre organiza a logística da área, sugira um rodízio ou cria um processo simples para que outros possam fazer também. Se você revisa cada detalhe do documento interno, pergunte-se: isso altera a decisão final? Se não, simplifique e siga em frente. E aqui um ajuste fino e importante. Cuidado ao se tornar a central de informações da sua equipe. Sabe quando te interrompem o dia todo para perguntar onde está um arquivo antigo ou qual foi a data daquela reunião de 2 meses atrás? Responder rápido parece prestatividade, mas na prática você está treinando a equipe para depender da sua memória em vez de depender de processo. Isso fragmenta a sua atenção o dia inteiro. Gentilmente, comece a devolver a autonomia. Em vez de parar o seu trabalho estratégico para procurar um link para o colega, oriente sobre o caminho e reforce a localização oficial da informação. Ao fazer isso, você deixa de ser suporte operacional dos colegas e se posiciona como uma liderança que preza pela organização e autonomia do time. Você para de servir a equipe e começa a gerir o fluxo. O segundo passo é mudar a sua comunicação. Pare de relatar esforço e comece a relatar impacto. Mulheres, elas tendem a dizer: eu trabalhei o final de semana inteiro e revisei 1000 linhas. Isso gera gratidão, mas não gera autoridade. A postura estratégica é dizer: identifiquei um padrão de erro que custava 10% da nossa eficiência e corrigi o processo. Isso gera impacto. Não importa se demorou 1 hora ou 1 mês, importa o que mudou no negócio. Associe-se a problemas que tenham dono e orçamento. Saia da sombra dos processos contínuos e busque projetos finitos que tenham visibilidade. É melhor liderar um projeto pequeno que o CEO está olhando do que gerenciar um departamento gigante que ninguém lembra que existe. E para fechar, leve essa reflexão. A invisibilidade não se quebra trabalhando mais. Se trabalhar muito fosse garantia de sucesso, as mulheres seriam as donas do mundo corporativo. A invisibilidade se quebra mudando o lugar da onde você atua. O mercado promove quem traduz trabalho em impacto, quem conecta a execução com decisão, quem assume a autoria do que funciona e quem tem coragem de deixar algumas coisas caírem para segurar o que realmente importa. Isso não é sobre deixar de ser colaborativa, é sobre parar de confundir utilidade com liderança. Ser útil é bom, mas ser estratégica é o que te coloca na mesa de decisão. E a pergunta que eu te deixo até o próximo episódio é: quais são as 3 tarefas que você faz toda semana que tomam todo o seu tempo, mas que não apareceriam lá no seu currículo se você fosse atrás de uma vaga de gerente ou diretora? Identifique essas tarefas e comece a planejar como se livrar delas. Se esse conteúdo destravou algo na sua cabeça, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio com aquela amiga competente que precisa saber que o problema não é ela, é o sistema. E o sistema, gente, a gente hackeia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!